Amém? Estamos na hora? 9h30. Vamos estar orando em nome de Jesus, falando com o nosso Deus. Senhor amado, Deus vivo e poderoso, nós te damos graças, ó Deus, nesta manhã, em que poderíamos estar em muitos lugares, mas verdadeiramente o nosso coração diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Senhor, nós queremos que hoje se cumpra uma vez mais sobre as nossas vidas esta palavra que diz: vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Nos faz ver o fruto, Senhor, da nossa renúncia, do nosso esforço, da nossa atitude, da tua graça, em nos trazer nesta manhã a este lugar. Nós assim te pedimos e te agradecemos, sabendo que o Senhor opera além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Amém? Capítulo 5. Nós já andamos vendo muitas coisas aí, mas queremos nesta manhã dar continuidade. Apocalipse 5, né? Foi aí que nós paramos, foi isso? Então vamos seguir isso aí. É a visão do livro selado, com 7 selos e a do Cordeiro. Cada Bíblia tem um subtítulo diferente de acordo com aquilo que as gráficas ou as versões bíblicas acreditam que o assunto trata, porque nada desses subtítulos fazem parte do original, tá ok? Nem a divisão de capítulos, nem de versículos, nada disso faz parte do original. Mas nós temos visto que realmente Deus agiu poderosamente nessa divisão de capítulos e versículos. Então diz assim Apocalipse 5: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então o que nós temos a observar primeiramente aí? O livro. O que quer dizer o livro? Livro significa registro, e no caso aqui registro de julgamento, né? Porque nós vamos ver a sequência, mas livro significa registro, significa julgamento, significa juízo. Esse significado não tem na nossa simbologia. Você pode anotar aí e pelo menos guardar na memória que sempre que aparecer livro é porque Deus está se preocupando em registrar. Registrar para quê? Para, de acordo com aquilo, tratar no futuro. Você vê que os evangelhos, aquilo que Jesus disse, 4 homens registraram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a escritura Deus mandava registrar. Desde o Antigo Testamento tinha um homem que seguia Davi para onde ele fosse, com uma caneta e papel na mão. O que Davi pensasse, o homem já estava escrevendo. Era a ordem de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um ministério profético. Tendo um ministério profético, nunca se sabe que hora aquele homem vai estar falando coisas impressionantes. Assim que acontece com o ministério profético. A gente tem vivido também essas experiências aí. Então, o livro significa, além do registro, juízo. Nesse contexto, né? Então vamos lá. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Aí você vê que aparece selos.
O que quer dizer esses selos? Você lembra que quando, naqueles tempos antigos, um rei decretava uma lei, ele selava. Bom, nos nossos dias tem isso, não tem? Documentos chamados oficiais recebem o selo. O selo tem o brasão da República, tem o selo nacional, um selozinho que vem escrito lá, parece Ordem e Progresso, uma coisa assim. Então, o selo significa que aquilo é reconhecido por uma determinada autoridade e ninguém pode violar, ninguém pode abrir, só quem tem autoridade para mexer naquilo. Senão, naqueles tempos, era caso de morte. Vê que quando a lei contra Daniel foi expedida, o que aconteceu? O rei selou, segundo a lei dos medos e dos persas. Era algo irrevogável. Ninguém podia falar em contrário, nem mesmo o próprio rei. O selo da autoridade dele era considerado tão inviolável, que nem o próprio rei poderia mudar uma lei que ele tivesse selado. Porque é isso que significa selo. E você vai ver aqui mais adiante coisas interessantes, nós vamos voltar a falar sobre isso. Ele diz assim: ora, no verso 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui aparece uma expressão que vai aparecer também no verso 13, nem debaixo da terra. O que tem debaixo da terra? Pelo que eu entendo, debaixo da terra não tem nada a não ser bactérias. Bactérias, protozoários e seres microscópicos. As pessoas dizem assim, não, mas o inferno é debaixo da terra. Não. Biblicamente não existe respaldo para isso. Agora, surgem algumas expressões que as pessoas desenvolvem a memória e acreditam que o inferno seja embaixo da terra. Mas, biblicamente, não tem pauta para apoiarmos e dizer que o inferno é embaixo da terra. Porque o inferno é algo físico ou espiritual? É claro que é algo espiritual, né? Tanto que a Escritura diz que tem um fogo lá que nunca se apaga. Porém, os céus e a terra passarão. Se o inferno fosse no centro da terra, como alguns acreditam, devido às erupções vulcânicas, etc., e quando esse céu e terra passarem, para onde vai esse inferno? E, no entanto, nós entendemos que o inferno é algo eterno, que ele nunca deixará de existir. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E ali é morte eterna, ou seja, separação eterna. Mas as pessoas estarão vivas. Lá no verso 13, porém, quando aparece a expressão embaixo da terra, não aparece como alguém que é condenado. Quer ver? Observa bem o verso 13. Ele diz: então ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você vê expressões de louvor que está saindo também de seres que estariam aonde? Debaixo da terra. Expressão de louvor. Então não estamos falando de alguém debaixo da terra condenado. Estamos falando debaixo da terra de alguém reconhecendo a grandeza de Deus e louvando e bendizendo. Então, se alguém entende que sempre que a Bíblia aparece com uma referência debaixo da terra, está falando dos condenados, dos perdidos, esse verso contradiz isso. Que a Bíblia diz que quanto aos perdidos haverá pranto e ranger de dentes, e não expressão de louvor. E aqui no verso 13 nós identificamos de alguém supostamente debaixo da terra expressão de louvor. Agora, você acha que esses debaixo da terra são seres humanos? É o que normalmente nós pensamos. Porém, a Escritura diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não estamos falando de seres humanos que estão manifestando a glória de Deus, estamos falando dos céus.
galáxia, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Isso, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então não estamos nos referindo a pessoas. Estamos nos referindo a quê? Ao universo. Então a questão debaixo da terra, eu particularmente, eu acabo com essa visão de que o inferno, para mim, né, cada um tem liberdade de pensar no que quer, examinar a escritura ao ponto que quiser, mas para mim não existe inferno debaixo da terra. Existe inferno aonde? Aonde eu não sei, mas debaixo da terra não. Entendeu? Você vai dizer que já ouviu falar um monte de coisa, pessoas foram arrebatadas ao inferno, né? Tinha um tal de Adão. Não era Adão o nome dele? Adão Campos. Adão Campos, que dava testemunho de que tinha ido no inferno. Ele viu um demônio mexendo num caldeirão com o cabelo das irmãs. Aí depois foi arrebatado no céu, viu um anjo medindo a roupa das irmãs que ia entrando, medindo o cabelo das irmãs. Você vai ouvir tudo isso mais um pouco, tá? Tudo isso, caminha que você vai ouvir tudo isso mais um pouco. Só esqueceram de dizer pro tal do Adão Campos que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Hã? Tem um monte de Adão lá, né? Depois que inventaram o primeiro Adão, tem um monte de cópia aí. Então, vamos seguir. A expressão debaixo da terra, nós não vamos entrar em tantos detalhes, porque você vai examinar a escritura. Se você pegar uma chave bíblica e procurar pela expressão debaixo da terra, você vai achar um monte de coisa. E você tem que ter a sua opinião. Como que você vai ter a sua opinião? Examinando a escritura e orando, levando a sério. Não esqueça que não é na hora que você examina e ora que a revelação vem. Às vezes a revelação vem 10 anos depois. Eu tenho experiência assim, de cramar durante 10 anos para receber a revelação de certos textos bíblicos. Porque tem coisas, meu irmão, que você não acha na superfície da terra. Você quer uma pedra? Você sai ali e acha uma pedra. Você quer um pedaço de tijolo? Você acha em qualquer canto. Mas você quer uma pérola? Você não vai achar ali na rua. Então tem coisas que você vai ter que pagar um preço maior. Quer uma pérola? Compra uma roupa, entra para a aula de mergulho, compra uma roupa de mergulhador, passa 1 ano estudando sobre mergulho, vai lá, mergulha, pega uma ostra lá para pegar a pérola. Está arriscado você mergulhar e não achar. Então as coisas são assim, né? Vai com calma, vai com calma. Não perca tempo, mas vai com calma. Te apressa, mas vai com calma. E João diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Primeiro ponto: por que ninguém foi achado digno de nem olhar para ele? Porque ele revela os juízos de Deus. Está nesse livro, está registrado os juízos de Deus. Logo na sequência do capítulo 6 nós veremos o quê? Os 4 cavaleiros de Apocalipse. Então começa o juízo de Deus sobre a terra, permitindo que o diabo seja liberado. Qual a quantidade? Qual quantidade? O diabo vai agir com qual quantidade? Um terço. Vocês vão voltar para o primeiro ano, hein? Então o que acontece? Ali, nesse livro, serão decretados os juízos de Deus. Quem pode olhar para isso? Então João está dizendo assim: eu chorava porque ninguém podia nem olhar para aquele livro. É isso que ele está dizendo. Nem olhar para o livro. Porque quem pode contemplar os juízos de Deus? São coisas muito terríveis que viriam pela frente. Aqui ele diz assim: e eu chorava muito. Ora, nós já vimos desde Apocalipse 1 que João foi arrebatado em espírito. Seu espírito foi lá, não sei para onde. Seu corpo e alma ficaram na terra, na ilha de Patmos, aonde ele foi arrebatado. E ele vai e usa uma expressão que é característica da terra. Ele diz: e eu chorava muito. Sabe o que isso revela? O que isso revela? Quem arrisca?
Hã? Não só isso, isso revela um entendimento que vai além da terra e entra no céu. Os sentimentos dele, a nível de planeta Terra, também penetram na eternidade. Ou seja, tem pessoas que dizem assim: quando nós morrermos, que formos para a eternidade, lá é só paz e alegria. É verdade. Lá não teremos tribulações. É verdade. Aí alguém diz assim: nós não teremos lembrança das coisas passadas. É mentira. É equívoco. Teremos sim. E essa expressão de choro de João está colocando essa aí bem claro também. Porque lá no céu você terá que ter memória das coisas passadas. Fui salvo, estou no céu. Fui salvo de quê? Ué, estou no céu, mas eu vim de onde? De onde eu vim? Não, olha lá, Jesus morreu por... Jesus? Quem é Jesus? Morreu por mim por quê? Você era pecador. Pecador de onde? Claro que você terá. E a parábola do rico e do Lázaro, né? Está lá em Lucas. Diz que aquele rico não foi para o inferno por ser rico, mas porque vivia uma vida normal. Ele vivia uma vida normal. Por isso que ele foi para o inferno. E a Bíblia diz que ele tinha memória das coisas sobre a terra. Pai Abraão, manda que um dos mortos ressuscite e vai pregar aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Eles vivem exatamente como eu. Eles vão vir para esse lugar de tormento. Então a Bíblia está revelando que mesmo no inferno, essa é a grande lição, ao meu ver, mesmo no inferno, as pessoas terão consciência do que ficou para trás, do que elas viveram, do que elas perderam. Porque senão, cheguei no inferno, estou lá no inferno, simplesmente, por que eu estou no inferno? Condenado eu de quê? Não estou entendendo por que eu estou nesse tormento. Então você vai ter a sua memória, vai te acompanhar tanto na salvação quanto na condenação. A memória, a sua memória, nada, absolutamente, será apagada dela. Nada será apagada da sua memória. Essa história é uma fantasia. Eu cheguei no céu, não, mas está escrito: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Mas não está escrito: Deus apagará a tua memória. Enxugar dos olhos toda lágrima é consolo e não apagar a memória. Amém? A glória vai ser tanta, o consolo vai ser tanto, que realmente o que ficou para trás ficou. Hoje sobre a terra a gente já não vive assim? Se não vivermos, meu irmão, corremos risco de nem entrarmos na eternidade. A própria Escritura não diz que quem tem posto a mão no arado não olha para trás, né? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Paulo diz assim: uma coisa faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo rumo ao alvo do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então ele está dizendo: sou eu mesmo que me esqueço, ninguém arrancou da minha mente, eu que largo, eu que esqueço, eu mudo o canal, ficou para trás, ficou. Então no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que se você chegar lá, né, e olhar para o lado, cadê aquele que era meu filho, aquele que era... Embora esse sentimento é duvidoso, mas você vai sentir falta de pessoas. Então isso que se transformaria em pranto, em lamento, o consolo de Deus será tanto que não permitirá, mas a sua memória não será apagada. Em nenhuma parte da Escritura diz que a sua memória será apagada. Então nós vamos reconhecer nossos entes queridos, por exemplo? Será? Existe uma possibilidade, entendeu? De identificarmos. Porém, esse sentimento de pai para filho está extinto. No céu não existe isso. No céu não existe... por exemplo, lá no céu existe homem e mulher? Não. Porque Jesus falou o quê? Serão semelhantes aos anjos. Não se casam, não se dão em casamentos. Quer dizer, ele anulou o sentimento e o referencial de homem, mulher, marido e mulher. Isso está anulado pela revelação de Jesus Cristo, pelo ensinamento dele. Isso está cancelado.
né? Então, isso é coisa para os poetas, né? Deus, permita que eu viva com a minha amada na eternidade. Isso é coisa dos poetas. Os poetas são fantásticos. Se tem uma pessoa que viaja, são os poetas, por isso são chamados de poetas, né? Então, o que acontece? Isso não é a realidade. No céu, ainda que, sei lá se vai existir algum tipo de identificação, mas o sentimento que faria esta ligação, ele não existe. Ainda que exista, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Eu posso dizer que a Bíblia não diz. Mas como eu não sou dono da verdade, nem estou acima de nada, a Bíblia diz que ainda tem coisas grandes e firmes que não sabemos, então não vou dizer nem que sim, nem que não. Ainda que exista lá no céu uma identificação, o sentimento que faria essa ligação, ele não existirá. Agora, uma coisa muito interessante, a Bíblia fala, as primeiras coisas são passadas, né? Porém, isso aí não afeta em nada a doutrina do Evangelho, então vamos seguindo em frente, né? Então, João chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Por que 7? Porque Deus vai agir do princípio, meio e fim, não vai deixar nada por fazer. Toda a obra de Deus, quando Ele se levanta para realizar essa obra, ela é perfeita. Aqui tem uma expressão nesse verso 5, leão da tribo de Judá, quem é? Raiz de Davi, quem é? Leão da tribo de Judá é referência feita à igreja ou a Israel? Israel. Raiz de Davi é referência feita à igreja ou a Israel? Por que isso? Nota 1000 para quem adivinhar. Se adivinhar, a gente expulsa o demônio, hein? Hã? Não é simplesmente porque Jesus era um judeu. A descendência de Jesus, não? Porque era o povo escolhido de Deus. Não é essa a questão. O que acontece? Porque o fato aqui está se passando depois do arrebatamento da igreja. Então toda referência dessa situação é dali para frente, é a referência dele preparando o campo para se manifestar a Israel. Então por isso ele já se levanta como leão da tribo de Judá e raiz de Davi. A igreja aqui já foi. A igreja nesse capítulo aqui já foi. Ou seja, nós estamos prestes a ir. Porque mais para frente nós vamos ver que os 4 cavaleiros do Apocalipse são liberados. E o primeiro é o cavalo branco com a falsa paz. E ele já está aí. A União Europeia já está preparando o campo. Nosso arrebatamento está a qualquer momento. Então, é por isso que fala que nem nos céus nem na terra se encontrava alguém vivo. Nem no céu nem na terra, nem em parte alguma. Por quê? Para que você tenha acesso a certas coisas de Deus, existe um chamado de Deus, né? Todos nós temos entre o nosso chamado, que acontece com uma libertação de alguma coisa, temos um caminho até que o chamado se cumpra, né? Vamos dizer que esse chamado seja a terra prometida. Aí o que nós temos no meio? Um deserto de lutas, provas e tentações. Sempre entre uma promessa de Deus e o cumprimento dela, você tem uma renúncia. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, eu tenho um ministério, eu fui consagrado a pastor. Eu digo assim, vem cá, para você assumir o pastorado, qual foi a tua renúncia? Não, você não tem um chamado. É assim, meu irmão, na cara. Na cara, pode ficar inimigo. Se para assumir um chamado ministerial não existiu uma renúncia, eu não creio em chamado ministerial que não chame a uma renúncia primeiro. Não tem. Biblicamente eu enxergo dessa maneira e tenho as minhas experiências também. Então, nós temos um chamado e temos o cumprimento desse chamado, a promessa, né? É a libertação do Egito e a entrada na terra prometida. Mas nós temos um deserto para caminhar. Sempre teremos. E no meio desse deserto, onde hoje nós nos encontramos, tem 1000 renúncias.
provas e tentações. O Senhor vai humilhar, o Senhor vai provar, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem não tem essa fé arraigada, fundamentada, não vai herdar a terra prometida. Então, hoje, eu entendo o seguinte: todos são chamados ao ministério, todos são chamados à terra prometida, mas nem todos chegam lá. Daquela geração que foi chamada, quantas pessoas entraram? 2. E dizem os historiadores que saíram do Egito, quantos mil? 600 mil? Não era mais não? Eu sei que eram milhares. Agora imagina, uma multidão dessa sai com um chamado, com uma promessa, e 2 pessoas entram? Tem um monte de gente brincando de Deus aí. Deus é bom, Deus é bom. Vai olhar a história. Deus não é só bom. Amém? Deus não é só bom. Pastor, é por isso que Deus diz que aquele que crê, for batizado, será salvo. Porque no futuro ele tem que passar por esse deserto, está dizendo que é salvo. Será salvo. Entendeu isso aí? Não. A conjugação verbal aí não entra na questão, tá? Esse será salvo aí é um ser salvo presente. Tá? Mas não é a questão aqui, não vamos entrar nele agora não, para a gente não escapar pela tangente. Então, Leão de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Leão de Judá, raiz de Davi, fez o quê? Venceu. Se ele venceu, ele teve que entrar numa guerra. Ele teve que entrar numa peleja, ele teve as lutas e as renúncias dele. Hebreus diz que ele padeceu, como é que foi? Aprendeu a obediência pelo que padeceu. O Senhor da glória despiu-se da sua glória, veio aqui usar coroa de espinho, via dolorosa, né? Tudo isso nós sabemos. Então ele venceu. Ele não venceu liderando uma batalha e saindo no seu cavalo branco. Ele venceu conseguindo se submeter à própria criatura, ser esbofeteado por ela. O que para muitos era uma derrota, para Deus era uma vitória. Enquanto muitos queriam o Senhor montado num cavalo branco, ele entra numa jumentinha, né? Humilde, diz Zacarias 9:9, humilde como uma jumentinha, eis aí vem o teu Redentor. Filho, só um detalhe só, desses que entraram aí na terra, 2, detalhe, os outros 10, no caso, né, eram príncipes, né, eram líderes. Aí tu já está falando dos espias que foram enviados, né? Eu estou falando, incluindo todo o povo, inclusive aqueles 10 que não creram, também morreram no deserto. Que eram príncipes, né? Eram príncipes, né? Escolhidos de cada uma de uma tribo, né? Isso, príncipes que deveriam esforçar as mãos do povo, estavam enfraquecendo. Então, vamos seguir aí, no verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já vimos esses 7 aí, onisciência e tal. Não é 7 Espíritos, isso aí significa a onisciência de Deus, a sua presciência. Mas essas pontas desses chifres representam o quê? O chifre representa um domínio político, né? Por que esse chifre aparece aí? Por que aqui nesse episódio Jesus é mostrado como esse que tem 7 chifres? Esses chifres representam domínio, né? E o 7 representa perfeição. Então seria um domínio perfeito de Jesus neste episódio. Que domínio é esse? Nos céus? Não. Já vimos, Leão de Judá, raiz de Davi. Ele está se preparando para descer. Ele vai abrir os selos, os juízos vão ser decretados. Quando os 4 cavaleiros de Apocalipse terminam a sua missão, terminam a sua missão em termos, porque ele porá fim a essa missão, porque aqueles dias terão que ser abreviados. Então, no final do cumprimento dos 4 cavaleiros de Apocalipse, estará acontecendo o quê? A
a guerra do Armagedon estará acontecendo. Então, depois dessa guerra do Armagedon, o que acontecerá? O milênio. Jesus desce em pranto o milênio. Então você vê que aqui ele tem 7 chifres. Ele virá implantar o seu reinado milenar com domínio perfeito. Regerá as nações com cetro de ferro. Jesus não será democrático. Democracia é muito bom, mas no milênio ela não existirá. Tá ok? No milênio é cetro de ferro. É cetro de ferro. Ele vai reger com cetro de ferro. Não é democracia. Quem gosta de democracia pode usufruir dela agora. Que no milênio não tem, não. Agora no milênio... Agora já não existe. Agora existe uma falsa democracia, né? Muita gente não percebe isso porque não se preocupa. Quem come, bebe, vai para o seu trabalho, volta para casa, acha que vive num país democrático. Mas se aprofunda um pouco mais nessa sociedade. Tenta investir em certas áreas da sociedade que você vai ver as barreiras que você encontra. A democracia só funciona no papel, no Congresso Nacional. Então, Jesus aqui, ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos. Esses 7 chifres representam o seu domínio político, vamos assim chamar, perfeito, que está prestes a ser implantado sobre a terra. Aí diz no verso 7: Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é esse que estava sentado no trono? Nós cremos que é o próprio Pai, porque vem o leão da tribo de Judá, né? O Cordeiro de Deus. Esse é Jesus. Ele vai e toma o livro, quer dizer, ninguém tinha sido achado digno, só ele. Então ele vai, ele tem um acesso ao Pai com uma autoridade tamanha para pegar o livro da mão do Pai. Aí a Escritura diz, ele mesmo disse, né? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Pegou o livro que estava com ele e passou para o Filho. Então Jesus é que julgará. Quem criou o mundo? Jesus. É só você ler João capítulo 1, amém? Quem julgará o mundo? Ele falou, ó, se alguém não crê em mim, eu não julgo, mas as minhas palavras julgarão no dia do juízo. Entendeu? Então é Jesus mesmo quem julgará o mundo. O 1 João também fala, é o mesmo João de... Então diz no verso 8: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse verso 8 ele fala exclusivamente da palavra. Como? E diz que os 4 seres viventes, que já vimos que é a representação de quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 seres viventes, Mateus, Marcos, Lucas e João. E diz que os 24 anciãos, nós já vimos que 12 são os patriarcas, representantes, guardiãos da lei. Os patriarcas eram aqueles que tinham a obrigação, o chamado ministerial de ensinar a lei aos descendentes. Os 12 patriarcas, cada um representava a liderança de uma tribo, e eles eram responsáveis por passar de boca a boca os ensinamentos da lei. E os outros 12 são os 12 apóstolos. Paulo está incluído entre eles. Os 12 apóstolos que também foram o fundamento da igreja e tiveram aquela grande e terrível missão de ensinar a palavra. Então aqui, os 4 seres viventes e os 24 anciãos nada mais representam do que a plenitude da palavra. Desde a primeira revelação lá no começo, quando Deus largou a lei para o povo, até o cumprimento dela no fundamento, na fundação da igreja. E diz que eles tinham harpas, taças, ouros de incenso, as orações dos santos, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão. Então, de quem nós estamos falando? De Jesus. Essas características todas pertencem a Jesus. Agora, diz que esses que ele comprou com sangue reinarão aonde? Sobre a terra. Claro que nós não cremos naquilo que os testemunhas de Jeová dizem, né? O que os testemunhas de Jeová dizem? Que haverá um implante de um reinado celestial sobre a terra e pronto, acabou a história. Não é, nós não enxergamos isso aqui. Nós enxergamos esse reinado sobre a terra. Você vê que Jesus está se preparando para implantar o quê? Seu milênio. Então o texto está vindo dentro desse contexto. E é isso que eu entendo de reinar sobre a terra. Inclusive Apocalipse 19 ou 20, ele diz que reinarão com ele por 1000 anos. Ainda é específico em dizer que nós reinaremos sobre a terra com Cristo por 1000 anos. 1000 anos, justamente aquilo que nós temos identificado na Escritura do milênio. Então, reinar sobre a terra aqui está falando no período de 1000 anos. Todos reinarão com Cristo? Não, eu não creio que todos reinarão com Cristo. Eu não creio que toda a igreja voltará com Cristo. Mas isso que eu falo, creio ou não creio, eu não estou apresentando para você uma base bíblica. Eu estou apenas dizendo que eu não creio que todos voltarão. Por quê? Porque eu vejo que no milênio será necessário uma turma muito grande de pessoas para ensinar a Bíblia. Jesus vai precisar de obreiros e não de gente ainda em condições de aprender. O que aquele ladrão lá da cruz, que está hoje no paraíso, vai vir fazer aqui na terra? Ele não aprendeu nada de Cristo. Não é? Vai vir fazer o que aqui? Agora, os apóstolos voltarão. Na verdade, Jesus falou o que para eles? Em verdade vos digo, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Isso não é referência do céu, isso é referência da terra. 12 tribos de Israel. Então os apóstolos voltarão para julgar. Julgar como? Julgar como Moisés julgava. Julgar, a palavra julgar aí não entra no sentido de veredito. Sim, não, condenado, salvo, não é nesse sentido. É no sentido de ensinar. Moisés julgava as tribos, Moisés ensinava as tribos. É esse o contexto. E os apóstolos voltarão para julgar, ou seja, ensinar. E você pode ver que os apóstolos eram expert em Antigo Testamento. E o que eles vão precisar ensinar aos judeus do milênio? Vão precisar ensinar a transição da lei para a graça, da lei para o evangelho. Porque no milênio não será pregado judaísmo. Isso, aliás, nem hoje isso aí não tem mais valor. Está extinto. No milênio será pregado exclusivamente evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso será pregado no milênio. Esta é a mensagem eterna. Não tem outra. Esta é a mensagem eterna. Desde que Cristo implantou, desde que Cristo veio ao mundo, a única mensagem com a qual Deus conta se chama Evangelho de Jesus Cristo. Então diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, nos deparamos aí com o quê? No verso 13.
a expressão, já falamos, debaixo da terra, mas trazendo para aqueles que estão em posição de adoração e louvor. Então chegamos à conclusão que a expressão debaixo da terra não pode ser exclusiva para condenação. Não tem como dizer que falou debaixo da terra é inferno, falou debaixo da terra é condenação, porque aqui estão saindo desses que estariam debaixo da terra expressões de louvor. Esse símbolo milênio é só para Israel? Esse quê? O símbolo milênio tradicional é só para Israel? Não estou explicando. Tem símbolo. Não estou entendendo essa palavra que o irmão acabou de falar. Não, só para o ensino. O ensino, não, veja bem, os judeus nessa época serão os principais alunos, né? Aqueles que vão precisar entender quem é aquele que se manifestou no Monte das Oliveiras. É o mesmo que os antepassados deles crucificaram, entendeu? Então, uma série de ministrações terá que acontecer. E os mais habilitados para isso são os apóstolos. Eles é que entendiam de lei. Você vê quando o autor de Hebreus escreve ali, é uma coisa fantástica, fora do comum. Então o ensinamento no milênio será para toda a terra. Mas não serão os judeus que vão ensinar o mundo. Eles negaram o evangelho. Primeiro eles vão ter que aprender o evangelho para depois saírem como missionários no milênio para o mundo inteiro. Enquanto eles estarão aprendendo, outros já estarão pregando no mundo inteiro. Aí fica fácil a gente ter um programa na televisão, porque a televisão é nossa. As rádios serão todas nossas, entendeu? Você não vai precisar pedir permissão a ninguém. Ninguém. Bastou ter uma Bíblia, o Espírito Santo está contigo. Eu quero aqui, monta ali, a internet é minha, eu quero tudo. Acabou. Aí no milênio terá o maior número de salvação que a história da humanidade conhecerá. Porque o evangelho será pregado de uma maneira muito fácil, até mesmo porque o diabo estará preso, o tentador estará preso. Mas que ninguém se iluda, depois ele será solto. Assim como hoje nós somos provados e tentados, não além do que podemos resistir, vai chegar uma época em que o diabo será solto. E aqueles que nasceram no milênio também terão que encarar as suas provas e renúncias. E tanto que depois o diabo reorganiza os seus exércitos e marcha contra Jerusalém, no que nós chamamos de batalha final. Mas quem está reinando lá? Cristo está reinando pessoalmente com o trono em Jerusalém. Então cairá fogo do céu e consumirá os inimigos. Não, a igreja nunca será substituída. Essa missão que a igreja está tendo agora, sim, eu pensava que o judeu ia assumir essa missão no milênio. Sim. E a igreja iria ensinar só dentro de Israel. Não, os judeus não assumirão o papel de pregar no milênio. Eles apenas serão discípulos do cristianismo, os que aprenderem e forem gabaritados para isso. Serão enviados. Quando a igreja, quando o reinado milenar for implantado, os judeus estão cegos a respeito do evangelho. Eles vão pensar que aquele que desceu no Monte das Oliveiras é o Messias deles, e simplesmente, como eles esperavam no tempo do Antigo Testamento, terá que ser mostrada uma história de 2000 anos que eles perderam. Uma história de 2000 anos terá que ser ensinada para eles. E eles não serão os principais evangelistas. Não serão. Hoje a visão maior é da igreja, não é de Israel. Hoje a igreja tem como símbolo qual animal? Águia. Ninguém voa mais alto que a águia. Ninguém enxerga mais que a águia. Então a maior visão é da igreja. A igreja estará no milênio reinando com Cristo, pregando o evangelho. Os judeus vão aprender o evangelho, também se tornarão cristãos e evangelizarão o mundo inteiro. Pregaremos no mundo inteiro, tanto a igreja quanto os judeus. Mas depois que eles aprenderem o que é evangelho. E aquela promessa feita a Abraão? É aí que vai se cumprir. Que eles não foram exterminados. Se não existisse uma promessa feita a Abraão, Israel já teria sumido do mapa há muito tempo. Há muito tempo.
Eles sobrevivem porque Deus é fiel à sua promessa, à sua palavra. Se dependesse dos judeus hoje, o que impede que eles sejam destruídos? Eles não servem para nada. Eles não servem para nada. Os judeus não servem para nada. Não tem o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo. Não têm conhecimento da morte e ressurreição de Cristo. Eles não servem para nada. Absolutamente nada. Não têm autoridade para pregar. Não têm conhecimento do Evangelho. Eles não servem para nada. Eles sobrevivem por uma promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Jesus amaldiçoou a figueira, que é símbolo da nação de Israel. Quem está debaixo de maldição serve para quê? A ser lançado fora, pisado pelos homens. Mas Jesus fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. E como diz a Escritura, ainda que o homem se torne infiel, Deus permanece fiel. Então Deus virá no final da história alcançar um remanescente judeu, porque fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Bom, nós encerramos esse capítulo aí. Vamos dar umas paradinhas para nós bebermos uma água, quem sabe um cafezinho. Depois a gente retorna falando dos 4 cavaleiros de Apocalipse.